Bom, a minha palestra é de cunho absolutamente técnico e eu estou vendo que existem aqui pessoas da área imobiliária e outras que não são. Mas o que eu coloco aqui é de conhecimento, inclusive, para todas as pessoas. Porque, por exemplo, todos nós, um dia, compramos um imóvel ou vamos participar de uma negociação que o pai vai adquirir, alguém da família e etc. Então, é importante que saibamos todas essas informações. Fiquem muito à vontade para qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida. Eu acho, inclusive, bastante interessante quando tem essa interação. Então, podem me interromper a qualquer momento que a gente... É uma conversa aqui, a gente tira as dúvidas. Bom, vamos lá. Qual é o escopo da nossa conversa de hoje? Existe algum negócio imobiliário absolutamente seguro, certo? Então, qual que é a premissa do que vamos conversar hoje? Os documentos que nós solicitamos, as famosas certidões, certo? Mas é muito mais do que isso, por que nós exigimos esses documentos para que seja feita uma venda segura. E mesmo assim, a gente vai ver no decorrer dos slides que a gente vai analisar aqui, inclusive com base nos julgados, o que o STJ tem entendido com relação à necessidade dessas documentações, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque muitas vezes há divergências, certo? De um tribunal para outro, ou mesmo de uma Câmara para outra. Então, é importante que saibamos os posicionamentos até para a gente se resguardar, porque, às vezes, por exemplo, em direito, nada é absoluto. Então, por exemplo, às vezes eu dou uma orientação num determinado sentido, mas, Marina, no meu caso, foi absolutamente diferente o que aconteceu. Por quê? Porque nós temos opiniões divergentes. Então, embora, enquanto conhecedores do direito, possamos cada um ter um posicionamento, a gente tem que conhecer todos os demais para que a gente faça realmente uma transação segura, consiga olhar o problema lá na frente. Quando a gente analisar uma negociação, qual problema essa negociação está apresentando, o que a documentação me diz, de qual indício que pode ter determinado problema lá na frente, então a gente tem que anteceder a isso, certo? Quais são os tópicos que a gente vai analisar sobre isso? O título de propriedade em si, que é a matrícula, ok? A identificação das partes, quem está vendendo, porque parece bobeira o que eu estou falando, mas é muito comum alguém chegar, olha, estou vendendo imóvel. E ele não é o imóvel, ele não é o proprietário, ele vende em nome do pai, etc. Qual a capacidade que essa pessoa, porque às vezes o imóvel é meu, está em meu nome, mas eu sou capaz para vender aquele imóvel, certo? Eu posso ser menor ou mesmo estar interditado e você não sabia dessa informação. Então, a gente precisa estar sabendo de tudo isso. E as certidões atualizadas, que vai ser o principal, não só as do proprietário, de quem está vendendo, do cônjuge, e do mais quanto as do imóvel. Mas, em síntese, eu fiz uma breve ali, com relação aos vendedores, certo? O que nós devemos sempre solicitar? As certidões de débito de tributos da União, Serasa, os documentos pessoais dele, para a gente verificar se quem diz que realmente é, principalmente nos casos de compromisso de compra e venda. Eu já vi caso da pessoa dizer que, se passar por outra pessoa com documentação, quando a gente faz escritura pública, obviamente que o cartório solicita já tudo isso, mas nos compromissos de compra e venda, tomar essa cautela, que às vezes parece simples, mas que é extremamente importante. As certidões negativas das ações cíveis, certo? Muitas pessoas, eu vejo que no dia a dia, a gente vai falar mais sobre isso, dispensam as certidões criminais, mas é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de imóvel de alto valor. Ah, não, mas aqui em São Bento isso não acontece. A gente nunca sabe se tem alguém envolvido com algum processo criminal, ou lava-jato e etc., ou droga, e o imóvel é produto daquilo. Então, é importante uma certidão criminal, sim. Certo? E as certidões da Justiça do Trabalho.
É importante também lembrarmos que sempre que estivermos falando de proprietário e empresário, vai ser importante que a gente tire também todas as certidões da empresa. Como que a gente verifica? Na JuSesp, Celina, porque às vezes a pessoa declara, olha, por exemplo, eu, Marina, eu sou advogada, certo? Em tese, sou profissional liberal, não preciso sequer ter empresa aberta para o exercício da minha profissão, certo? Então, em tese, no momento em que eu vendo um imóvel, eu preciso única e tão somente das certidões pessoais minhas, ok? O problema é que não é tão simples assim. Eu tenho 2 empresas no meu nome. Então, poderia, alguém desavisado, eu não me qualifico como empresário, eu me qualifico como advogada. Ok? E aí vocês tirarem só as certidões minha pessoa física e eu ter débitos trabalhistas em uma das minhas empresas e esse débito trabalhista e eu não estar apta a vender o imóvel. Ok? Então, sempre consultar... Quando o proprietário vendedor se qualifica como empresário, tranquilo, a gente já sabe e vamos investigar a empresa dele também. Quando ele se qualifica com alguma profissão que pressupõe que não tem empresa, vamos dar uma olhadinha um pouquinho a mais, tá? Com relação ao imóvel, que certidões a gente precisa? Certidão vintenária, a matrícula. Geralmente, uma confusão que eu vejo, mas, Marina, certidão vintenária, certidão de matrícula do imóvel. Na prática, a mesma coisa. Que o que acontece? Todo imóvel ele tem um histórico. Às vezes, você abriu uma matrícula recente de um determinado imóvel por mudança de jurisdição de cartório de registro de imóveis, etc. Mas é importante, dependendo do caso, que a gente analise um pouquinho mais. Por que a gente fala em certidão vintenária, inclusive? Porque você verificando os antecedentes do imóvel, somado à posse, mesmo que num problema de documentação, você poderia regularizar e que venha a acarretar, por exemplo, a gente tem o princípio da continuidade registral. Então, por exemplo, se tiver uma falha num registro lá atrás, você anula todos os registros subsequentes, ok? E aí o que acontece? Você analisando com um período que, olha, os meus antecessores, está tudo ok, a cadeia de transferências, eu posso regularizar esse imóvel por meio de uma usucapião se eu vier a ter um problema de continuidade registral. Comprovante de IPTU para verificar dívidas, claro, negativa da prefeitura, o cadastro do imóvel perante a prefeitura, principalmente aquela questão, às vezes a gente está negociando um imóvel, está aqui a matrícula, ok. O que tem construído? Está averbado? Não está? Isso é extremamente importante para a clareza da transação. E, no caso de condomínio, as certidões de quitação, sempre assinada pelo síndico, certo? Analisando a matrícula. Todo mundo, claro, eu estou tentando ser extremamente técnica, para que todo mundo entenda como eu estou falando, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam. Primeira coisa, com relação à matrícula, que eu já estava mencionando, verificar o básico, se quem vende é de fato proprietário. Se o imóvel já foi prometido a outra pessoa, então, se existe um compromisso de compra e venda averbado na matrícula, obviamente que aquele titular, você tem que verificar qual a natureza daquele compromisso. Foi cumprido, não foi cumprido, tem que cancelar? Não. Se o imóvel é de uma única pessoa ou se trata de condôminos, certo? Por quê? O exercício de preferência. Às vezes a gente tem dois imóveis, o que a gente fala em imóvel geminado, são 2 casas, porém, uma única matrícula, não está regularizado aquilo, e tem o direito de preferência sempre quando tem um condômino a mais na matrícula. Então, a gente tem que verificar sempre esses detalhes. Se o vendedor é casado, verificar o regime o regime de bens sob o qual ele é casado. Se estivermos diante de uma separação absoluta, obviamente que o vendedor pode sozinho dispor dos seus bens, certo? Porém, dependendo do regime, a esposa vai ter que participar da venda ou ter a outorga uxória dela para fazer essa venda. Se o bem está gravado com cláusulas de inalienabilidade, usufruto ou hipoteca.
se houve uma coisa que é extremamente importante, que às vezes a gente passa numa análise da matrícula e não verifica. Às vezes a gente tem o hábito de olhar quem é o último titular. Ah, não, ele é o titular, então ele pode vender. Calma. A gente tem que verificar nulidades anteriores, a gente tem que ler a matrícula, ver o histórico que o antecede. Porque, por exemplo, eu posso perder esse bem, como eu estava falando do princípio da continuidade, etc., em razão de, por exemplo, um pai fazer uma doação para um filho, ou, melhor, fazer uma venda para um filho sem anuência dos demais. Porque a doação ela é um pouquinho menos problemática, porque o pai ele faz uma doação para um dos filhos, certo? Isso pode caracterizar adiantamento de legítima. Agora, por exemplo, uma venda pode caracterizar fraude. Os demais irmãos podem vir a anular essa venda depois, certo? E você comprou um imóvel com essas características e não analisou, seu cliente pode vir a ser prejudicado. Por isso, a quantidade de detalhes que eu coloco e a importância de que todos eles sejam analisados de forma adequada. Se há contrato de locação registrado, a gente tem que... Todas essas informações que eu estou falando, eu coloquei o dispositivo do Código Civil, que prevê a importância de cada um desses detalhes, certo? E o que deve ser verificado? Muitas vezes você está comprando um imóvel e tem um contrato de locação. Se tiver um contrato de locação registrado, eu tenho que verificar o que esse contrato buscou proteger, certo? Porque se eu sou um inquilino, por exemplo, grandes lojas que fazem um investimento no imóvel, defendem o ponto, eles registram o imóvel para que eles tenham assegurado a vigência do contrato. Se eu tenho um contrato por 30 anos e ele está registrado na matrícula, quem comprar este imóvel tem que estar ciente de que vai ter que respeitar o prazo de locação. Por quê? Porque o contrato está registrado. Não impede a venda do imóvel. E também a preferência, se ela foi devidamente, se ela constar da matrícula para assegurar a preferência. Ou seja, está averbado essa informação. E eu vendo para um terceiro, aquele inquilino tem o direito legal de exercer nas mesmas condições a compra daquele bem, ok? Então, eu que estou comprando não quero ter dor de cabeça nenhuma. Eu que estou intermediando tenho que resguardar ambas as partes, a segurança tanto do comprador quanto do vendedor. Então, compete a nós, enquanto corretores de imóveis, analisar essas informações, ok? Se houve venda com lesão, pois será possível a anulação do negócio no prazo de 4 anos. O que é isso, em síntese? O que a gente chama de ação pauliana ou revocatória. Se eu vendi esse imóvel com fraude aos meus credores, certo? Vamos lá, exemplificar para vocês. Eu tenho uma dívida hoje, mas essa dívida ainda não tem um processo judicial, certo? Mas tem um protesto, tem alguma outra coisa, eu sei dessa dívida. E eu, antes que isso estoure, que todo mundo fique sabendo, eu começo a dispor dos meus bens, eu começo a vender tudo, porque na hora que for chegar a ter um processo, certo? Eu já não tenho mais patrimônio nenhum, eu vendi legitimamente. Então, o que a lei, prevendo essa situação, certo? Ela prevê que o credor, observando que o devedor está se desfazendo dos bens com o objetivo de vir a prejudicar o crédito dele no futuro, ele pode propor uma ação que a gente chama de ação pauliana para retomar esse imóvel para o patrimônio do vendedor, certo? Então, nós que estamos adquirindo um imóvel, para que eu consiga defender a minha boa-fé na aquisição, e a gente vai ver julgados nesse sentido, como que os tribunais têm se posicionado, certo? Eu tenho que me resguardar de todos esses cuidados para que, se for comprovado algo contra esse vendedor, ok? Que eu tenha meios para me defender, que eu agi de boa fé.
Outra coisa que é absolutamente muito interessante, aliás, a gente viu alguns casos desse num passado muito recente. Certo, Dalto? Vimos na imobiliária dele. O vendedor, o que acontece? Eu não posso vender. Ok? Eu tenho um imóvel no meu nome, eu não posso alienar porque eu tenho processo, eu tenho dívidas, etc. E eu já tentei ir para as pessoas que eu tento vender o meu imóvel, eu percebo que elas pedem a certidão e eu não consigo vender. Aí o que eu faço? Eu transfiro para um amigo, certo? Laranja, alguém que tenha o nome limpo e essa pessoa pode transferir. Em que momentos que a gente suspeita desse tipo de transação? Naquelas transações em que há muita rapidez entre a pessoa a pessoa comprou um imóvel e num espaço muito curto, 6 meses depois já está vendendo de novo, certo? Isso caracteriza, então a gente tem que... O que você verifica? É o que a gente fala de verificar todos os antecedentes da matrícula, ok? Eu não posso me ater só ao último titular e às características dele, eu tenho que olhar, analisar a matrícula e ver a necessidade de solicitar as certidões do titular que o antecedeu, ok? Outra coisa que é extremamente importante para analisarmos, as obrigações propter rem. Todo mundo entende quando eu falo que é obrigação propter rem? Obrigação propter rem são aquelas que perseguem a coisa, ok? Então, por exemplo, eu tenho um determinado imóvel. O que são obrigações propter rem em relação ao imóvel? São os tributos, IPTU, vai ser sempre do imóvel, e as despesas condominiais. Outra coisa que é com relação às obrigações propter rem, eu até coloquei um julgado sobre essa decisão. Quando a gente for intermediar um imóvel em condomínio, é absolutamente importante analisarmos não a situação daquela unidade autônoma isoladamente. Olha, esse imóvel não tem dívida nenhuma de condomínio, está certinho e etc. Mas eu tenho que verificar também qual a situação do condomínio. Por quê? Todas as unidades autônomas respondem por aquilo. Então, por exemplo, você pode comprar um imóvel no qual ele é um imóvel antigo e que tem uma situação lá de um zelador que está há 10 anos trabalhando sem registro e já tem tanto tempo que está com salário atrasado e se acidentou ainda no condomínio. Vocês já imaginaram o tamanho da indenização que provavelmente deve ter, certo? Talvez exista um processo em trâmite de um valor extremamente vultoso, que em algum momento ele vai ser cobrado, ok? E isso vai recair para todas as unidades autônomas. Quando a gente verifica muitas unidades, às vezes prédios menores, a gente consegue observar isso. Em prédios que têm muitas unidades, isso fica um pouco diluído, não tanto. Do nada, todo mundo começa a querer vender, às vezes, o imóvel. Porque a tendência de ter uma obrigação dessa natureza que desvaloriza muito o condomínio é muito grande. Então, a gente tem que analisar não só a situação da unidade autônoma, quanto do condomínio. É importante também mencionar que, por exemplo, a própria unidade autônoma ela vai responder por aqueles débitos, mas pode penhorar a unidade autônoma, porque você não tem como vender o condomínio vai ter que pagar. Sim, a gente pode... A sua unidade autônoma pode vir a ser penhorada e ir para a asta pública para pagar um percentual de área do condomínio. Óbvio que respeitada a proporcionalidade, mas é um risco e portanto, a gente tem que estar ciente de que isso existe. Eu coloquei alguns casos ali. Alguém já participou de arrematação judicial de bem em leilão? Que é uma outra forma de aquisição de propriedade. E aí eu coloquei isso em destaque, porque eu acho que são duas coisas principais que a gente analisa enquanto está trabalhando com um imóvel de leilão.
Geralmente, todas as informações com relação ao imóvel vão estar no edital do leilão, certo? Qual é o valor de avaliação, qual é o lance mínimo, lance máximo. Porém, às vezes a gente tem julgados de todos os gostos. Tem julgados que dizem que as obrigações propter rem, por seguirem a coisa, mesmo que não estejam no edital, vão ser suportadas por aquele que arrematou. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de 200 mil. Olha, nossa, estou fazendo um negócio, meu cliente, um negócio espetacular, estou orientando ele a adquirir, porque no lance mínimo ele vai conseguir adquirir esse imóvel por 100 mil, certo? Para não ter preço vil e etc. Só que não estava na ata falando de dívidas de IPTU que o imóvel tem. Então, a gente precisa esclarecer isso. Juiz, o edital está falhando, está falho com relação a isso. Existe, não existe? O valor da arrematação é para cobrir esses débitos, certo? Se a arrematação for em decorrência da dívida de condomínio ou da dívida de IPTU, obviamente que o valor da arrematação vai cobrir esses débitos, mas em outros casos não. Então, é outra informação, é outro cuidado que a gente tem que ver. Eu vou ler só um pedacinho desses dois julgados para vocês verem que eles, inclusive, são contraditórios, cada um entende de um jeito. Conclui-se pela impossibilidade de substituição do polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais, mesmo diante da natureza da obrigação propter rem. Traduzindo, o que ele disse esse julgado aqui? Que a obrigação é propter rem, o titular que tem obrigação de pagar, mas ele não aceitou a substituição do polo passivo, ou seja, o devedor anterior teve que pagar. Uma excepcionalidade. Constitui a dívida condominial, eu estou no segundo julgado, constitui a dívida condominial obrigação propter rem, respondendo o novo adquirente pelas cotas a partir do momento da arrematação do imóvel, ainda que anteriores à emissão da posse. Ou seja, duas coisas absolutamente contraditórias, dois julgados, inclusive do STJ, do mesmo tribunal. Vamos lá, com relação às certidões do imóvel. Outra coisa que é importante, principalmente aqui em São Bento do Sapucaí, uma cidade, eu acho que devem ter vários prédios tombados, certo? Em outros em fase de verificar se existe alguma certidão de tombamento. Por quê? Você tem outras características do imóvel. Se o seu objetivo era demolir, aquele imóvel não pode. E algo simples, despesas de água e luz, mas não tem maiores observações quanto a esse tema. Vamos lá. Com relação a todas aquelas certidões que nós pedimos, certo? Além de nós termos que pedi-las e tê-las em arquivo, outra coisa que é extremamente importante, e é o que essa lei fala sobre citar ou não as certidões, eu particularmente, hoje a grande maioria dos cartórios fazem isso já, mas eu ainda verifico no dia a dia que alguns não constam da escritura as certidões que foram retiradas, ou seja, eu tirei a certidão trabalhista, de ônus fiscais, tirei todas as certidões necessárias, ok? No momento de lavrar a escritura, eu vi que estava certinho, não está ok. Eu fui lá, lavrei e eu não levei para o tabelião essas certidões. Eu simplesmente fui lá e constou da escritura que eu dispensei essas certidões, ok? Então, se eu pedir todas as certidões para aquele momento da transação, é importante que elas constem da escritura, porque a escritura, quando você faz, você recebe o primeiro translado. Extraviou aquele documento, eu não levei a registro, perdeu, molhou, sumiu. Ela está no cartório de notas. Eu posso pedir uma segunda via desse documento.
ok? E lá nesse documento, mesmo que eu tenha perdido todas as certidões, se me for questionado daqui 1, 2, 5, 10 anos com relação a essa transação, não, eu sou um adquirente de boa-fé. Eu tirei todas as certidões, peraí que está tudo arquivado no cartório tal. Por quê? Está lá todos os dados, todos os arquivos. Então, vamos lá. O que dispõe essa lei? O tabelião consignará no ato notarial, eu vou ler só o resumo, as certidões de propriedade e de ônus reais. Obriga-se o tabelião a manter em cartório os documentos e certidões de que trata o parágrafo anterior, no original ou em cópias autenticadas. Isto é extremamente importante. Eu estou hoje finalizando um caso no meu escritório que... O que aconteceu? O senhor, absolutamente de boa-fé, há uns 5 anos atrás, adquiriu um imóvel. No momento da aquisição, estava absolutamente ok. Ele me disse que tirou as certidões. Eu conversei com o corretor que intermediou a transação, me disse que tirou as certidões. Eu, hoje, tirando a certidão... pedindo as certidões do vendedor atualizado, eu verifico que, na época, realmente não tinha transação nenhuma. Acontece que, o que ele fez? Ele comprou o imóvel em abril de 2014 e, em setembro de 2014, o vendedor está sofrendo... está respondendo por uma ação civil pública, de improbidade administrativa, inclusive, que houve o bloqueio de todos os bens dele. E, nessa, ele não tinha registrado a escritura, o imóvel dele está bloqueado, ele não está conseguindo transferir com a propriedade. E aí ele me contratou para... alegar que ele é comprador de boa-fé e etc., no processo em que o vendedor responde por improbidade administrativa, para que ele venha a conseguir transferir o imóvel para ele. Tenho certeza que vamos conseguir, mas problema... Ele, hoje... eu falei, olha, eu preciso das certidões, porque na escritura consta aqui que você dispensou. Eu imagino que tirou, porque o corretor disse que tirou, você está me dizendo que tirou. E o histórico das transações todas, dos processos, o processo é posterior, ou seja, o vendedor realmente, no momento da transferência, não tinha nenhuma venda, e eu consigo comprovar isso. O problema é que seria muito mais fácil se eu tivesse as certidões em mão. Cadê as certidões? Sumiram, ninguém guardou. Ele olhou, o vendedor pode vender, está tudo certo. E provavelmente jogaram fora. E não constou da escritura. Me facilitaria muito o meu trabalho se esses documentos estivessem lá, porque... a gente vai ter posicionamentos que vai dizer, olha, tem indícios de que era de boa-fé, vamos liberar o imóvel para ele. Mas a gente vai ter posicionamentos, eu não sei se eu tenho aqui nesses slides julgados, dizendo que a dispensa das certidões e a ausência implica, eu não posso presumir a boa-fé dele. Como fazer? Eu tenho certeza que vai dar certo, mas é um problema sério e que acontece muito na prática. Com relação aos julgados que a gente estava falando. Eu vou ler só o resuminho para vocês entenderem e explico depois. Não tomaram as devidas cautelas de praxe, promovendo as medidas necessárias à segurança jurídica do negócio, tais como proceder às pesquisas de processo e de lançamento de protesto em nome dos vendedores na comarca onde localiza o imóvel. Ao contrário, no corpo da escritura particular de compra e venda, verifica-se que os apelantes expressamente dispensaram a apresentação de documentos e certidões de ações reais e persecutórias pelos vendedores. É esse caso meu. Eu vou conseguir comprovar que ele tinha boa-fé, mas, gente, no documento está lá dispensando. Algumas ele achou. A trabalhista constava da escritura. As outras não constavam, que era a que deveria existir, provavelmente, essa ação. Sorte que ela foi posterior.
O comprador que não cuida de obter as certidões mencionadas nesse diploma não pode invocar em sua defesa a boa-fé, precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou invocar mesmo assim, nesse caso que eu estou mencionando para vocês. Espero que entendam diversamente. Bom, vamos lá. Agora, uma cautela especificamente com relação aos imóveis rurais. Eu acho que aqui, em São Bento do Sapucaí, especificamente, acho que a grande maioria dos imóveis devem ser imóveis rurais que vocês comercializam, certo? O que a gente tem que verificar? O cadastro no INCRA e o ITR, certo? Como que está sendo recolhido, qual que está a regularidade do imóvel. E outra coisa que é extremamente importante, eu não vou mencionar, mas, como eu falei para vocês, depois quem quiser os slides, super à vontade. A Lei 6.015 de 76, o que ela disponibiliza? Ela fala sobre o sistema de georreferenciamento, a obrigatoriedade quanto ao georreferenciamento. E a gente teve a regulamentação dessa lei, certo? E instituindo os prazos para que os proprietários façam o georreferenciamento da área. Tá? Então, isso é extremamente importante quando a gente vai transacionar um imóvel. Por quê? Às vezes, isso tem um custo, dependendo do tamanho da área, elevado, e independente se o custo é elevado ou não, o corretor ele tem que estar atento a esse detalhe para orientar o cliente. Por quê? Às vezes você está vendendo uma área de uma extensão significativa e que ela já tem a obrigatoriedade de estar georreferenciada, certo? Você vai fazer a escritura ou mesmo um compromisso de compra e venda e o cartório de registro de imóveis vai se recusar a registrar. Ah, mas por que não vai registrar? Simplesmente porque essa área ainda não está georreferenciada. Aí o comprador chega e te questiona, mas eu não sabia disso, e o corretor, eu também não. Jamais nós, enquanto intermediadores, podemos falar isso, por favor. Então, anotem esses prazos e as metragens, por favor, qual o limite da carência, e todas as vezes que vocês forem trabalhar um imóvel rural, se atentem a essas especificações para verificar se o imóvel já está georreferenciado ou não. A gente tem que estar delimitando e claro entre as partes, se aquele imóvel está sendo comercializado por metro quadrado, certo? E a gente vai ter que deixar bem claro no contrato que a transação é ad mensur, ou seja, eu estou comprando ela por metro quadrado, ou então, se houver diferença, divergência para mais ou para menos, porque, obviamente, a gente coloca no contrato, o comprador vistoriou a área e etc, etc. Ok, vistoriou e verificou o tamanho. Só que ele acreditava que a área tinha 200 mil metros quadrados, ele chega lá e tem 170. Se ele comprou por um metro quadrado, obviamente que ele tem direito a uma compensação no preço. Certo? E, às vezes, o proprietário, não, mas eu vendi o que a gente chama de ad corpus. Eu vendi a integralidade da propriedade, eu não vendi por metro quadrado. E isso pode gerar um desconforto bastante grande, principalmente porque alguns imóveis não estão atualizados. Há divergência entre o valor que consta da matrícula e o valor e a metragem de fato. Certo? Então, é absolutamente importante as partes que estão transacionando estarem cientes. Estamos vendendo assim, ou estamos vendendo ad corpus, ou estamos vendendo ad mensur, especialmente em imóveis rurais. Quais as cautelas para adquirir imóvel na planta, ou dos corretores para intermediar o imóvel na planta? Simples. Lei de Incorporação Imobiliária, Lei 4.591 de 64, ou seja, só pode intermediar ou comprar um imóvel na planta com segurança
quando houver o registro da incorporação. Corretor não pode intermediar e eu aconselho que ninguém compre algo sem o registro da incorporação. Por quê? O que é a garantia da incorporação? Todos aqueles documentos, eu até elenquei ali para vocês, não vou ler, porque senão a gente fica muito cansativo, mas assim, toda a cautela que a gente está falando em imóvel para aquisição, a lei já determina que a pessoa que vai incorporar, ela tem que ter comprovado a idoneidade financeira dela, que ela está apta a fazer aquilo, que a empresa estará apta a fazer aquilo. E mais do que isso, qual o padrão do imóvel, metro quadrado, onde era a sua garagem, se a sua vista está para o pôr do sol, está para o nascer do sol, e todos aqueles detalhes que a gente só tem assegurado por meio da incorporação imobiliária, porque senão a gente compra e não sabe o que está levando. E o principal detalhe, não é só por cautela observar o registro da incorporação, a intermediar, ou mesmo o proprietário que aliena um imóvel em construção sem a devida incorporação, está cometendo crime, certo? Então, é crime contra a economia popular, promover incorporação, fazendo em proposta, contratos, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa sobre a construção de condomínio. Ok? Então, atentar sempre para esse detalhe. Aqui alguns julgados reconhecendo a existência de crime, tá? A mesma coisa, loteamento, parcelamento do solo urbano. Então, vamos lá. Todas as vezes que estivermos falando em parcelamento do solo urbano, Lei 6766, então nós temos que ter as matrículas individualizadas. Certamente, não sei como é São Bento, mas devemos ter esses problemas também. O que a gente chama de parcelamento irregular e os loteamentos que mascaram condomínios e etc. Então, assim, loteamento pressupõe a matrícula individualizada de cada um dos lotes. Certo? Então, tomar cuidado com frações. Quando a gente fala em fração ideal, é muito comum, por exemplo, olha, eu estou comprando 20 ou 1.000 metros na zona rural. Ah, não, mas aí, não, tá tudo certinho, eu fiz escritura. Aí vem lá 100 avos de determinado bem. Você está comprando um imóvel em condomínio civil, o que a gente chama, ou seja, legalmente você não tem como definir que o seu lote é absolutamente naquele lugar. Você está comprando uma fração do todo, certo? E o corretor de imóveis tem que absolutamente tomar as devidas cautelas para não proceder com a intermediação dessa natureza. Quais as soluções? Parcelamento, imóvel rural. Quando que a gente desconfia de algo nesse sentido? Metragem. Qual o módulo rural mínimo aqui de São Bento? 30 mil? 20 mil? 30 mil. Então, zona rural com menos de 30 mil, a gente tem que dar uma olhadinha do que se trata. O que pode ter na zona rural? Eventualmente, condomínios, certo? Por incorporação imobiliária e etc. Aí, possível. Eu mencionei também o Estatuto das Cidades, ali que estabelece as diretrizes de utilização do solo urbano, certo? Outra coisa que eu separei alguns julgados sobre parcelamento de solo. O dolo exigível no tipo do artigo 50 é o dolo genérico. Quem pratica a conduta, sabendo-a proibida pela lei, sem dúvida age com dolo, porque atuou com vontade livre e consciente de praticar o ato, conhecendo a antijuridicidade, especialmente tratando-se de advogado. O que é o caso? O advogado intermediou uma venda nessas condições e foi responsabilizado. Aliás, nesse caso desse julgado, se não me falha a memória, foi um loteamento absolutamente inteiro. Ele assinava todos os contratos como advogado, garantindo o empreendimento, que estava errado. Todas as informações que eu coloquei têm como principal condição
o imediato registro. De nada adianta eu tomar, obviamente, que é melhor que seja feito dessa forma, mas para eu me resguardar absolutamente, o imediato registro, ok? Por exemplo, tomei todas as cautelas, tirei todas as certidões, fiz a escritura e não levei o imóvel a registro, eu posso simplesmente levar o seguinte susto: o proprietário não era uma pessoa idônea e vendeu para outra pessoa que também tomou as cautelas e ela veio e registrou primeiro. O que vai acontecer? Quem registra primeiro... mas a minha escritura é de 97, a outra é de 2007. E a de 2007 registrou, o proprietário vendeu de novo e etc. Ele tem preferência no registro e aquela pessoa que comprou lá em 97 guardou a escritura e não registrou, ela só vai ter que procurar quem vendeu e pedir indenização por perdas e danos, porque ela não vai ter mais direito ao registro do imóvel à propriedade. Então, por favor, fez escritura, registrou imediatamente. Esse cliente que eu mencionei para vocês, da boa-fé, que vamos entrar com o processo provavelmente essa semana, se ele tivesse feito o registro lá atrás, não teria essa ação alcançado o imóvel dele. Da responsabilidade do corretor de imóveis. Tudo isso que eu mencionei, certo? É importante. Mas é cautela, a preocupação tem que ser do proprietário com relação a isso. Não, a preocupação com relação a todos esses elementos é do corretor de imóveis. Até porque... o corretor de imóveis, o próprio artigo 723, ele estabelece a obrigação do corretor com relação à intermediação. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E agora o principal que me faz destacar esse artigo é o parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Ou seja, às vezes a gente, infelizmente, se depara com colegas que estão mais preocupados com a concretização da negociação e em adquirir a comissão imobiliária do que propriamente na segurança do negócio e do bom negócio que o cliente está fazendo. Então, por exemplo, se em algum momento... O corretor, por exemplo, sabendo da condição do vendedor, omitir determinada informação que fosse determinante para a concretização do negócio e esse comprador venha a ter problema lá na frente, ele pode, sim, acionar judicialmente o corretor que vai responder pelos danos ao qual ele deu causa. Ok? Então, por exemplo, a gente tem que ter em mente até para se valorizar enquanto profissional, certo? Eu vejo muitos questionamentos da seguinte natureza: mas o valor da comissão é alto, mas não sei o quê. Olha o tamanho da responsabilidade que cada um de vocês assume no momento que faz uma intermediação. Ou seja, a intermediação tem que ser feita com segurança. Sempre. Tomando todas as cautelas necessárias. Tinha determinada ocorrência numa certidão, certo? E você orientou, olha, essa ocorrência talvez eu indico não fazer o negócio. Mas às vezes tem comprador que quer porque quer, não, mas eu gostei, eu vou e etc. Ok, você quer? Assina uma declaração de que eu te orientei e você pode ser que nada aconteça, que está tudo certo e ele tinha razão, foi um excesso de preocupação do intermediador. Mas pode ser que venha a ocorrer um problema e que você venha a ser acionado, certo? Então, você tomou as cautelas de praxe e, mais do que isso, orientou adequadamente o seu cliente, certo? Às vezes a gente vai verificar imóveis que estão com situação irregular, mas consolidado há muito tempo.
ok? Não tem problema nenhum o corretor, porque, por exemplo, qualquer imóvel ele pode vir a ser regularizado por meio de uma usucapião. Ok? Então, por exemplo, às vezes a gente se depara com um imóvel que está numa situação irregular, mas consolidada essa situação há muitos anos, certo? Você verifica todos os documentos. Então, qual a cautela que o corretor tem que ter nesse caso? Verificar os elementos da posse, ele tem que ter um conhecimento, e eu até aconselharia, nesse caso, acompanhado por um advogado, para verificar qual a natureza dessa posse, como que ela está sendo, como que ela está exercida, quais os documentos que a comprovam, e principalmente no documento que você faz essa intermediação, deixar claro que você está intermediando uma posse ad usucapiones, ou seja, que pode vir a ser usucapida, e que quem vai fazer é o próximo possuidor, que vai somar com a posse dos antecessores, e isso não tem ilegitimidade, não tem problema nenhum para o corretor. O que não pode é ele falar para a pessoa, não, isso aqui já está certo, esse é o documento, porque as pessoas têm a simplicidade, ele tem que falar a verdade e documentar sempre. Certo? Por exemplo, coisas que não deveriam acontecer, mas como que nós vamos conseguir controlar em alguns pontos comprador e vendedor? O imóvel foi vendido por 500 mil, aí chega o comprador e o vendedor, vamos passar a escritura por 250. Aí você fala, não, olha, é mais seguro para as duas partes fazer isso, ok, você vai ter que pagar ganho de capital, o vendedor agora, mas o comprador, se você permitir que seja feito isso, vai te prejudicar lá na frente, porque esse imóvel vai valorizar e você vai ter que pagar muito mais. E os dois estão irredutíveis. Não, mas eu vou pagar menos imposto agora, menos ITBI e o valor proporcional reduzido de registro. O que o corretor faz? Coloca no contrato dele que orientou as partes da importância de que seja feito isso e no compromisso. Por quê? Você não vai deixar de trabalhar, ok? Mas você tem que comprovar que não foi você que fez e que não orientou dessa forma, por quê? Para você jamais ser responsabilizado. A sua cautela é com relação à orientação. Então, eu entendo, tá, assim, ó, sob pena de responder o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Se o negócio tinha risco, eu simplesmente tenho que orientá-lo dos riscos. Eu tenho que conseguir comprovar que eu orientei dos riscos. Onde? No seu contrato, certo? Ou mesmo no outro contrato. Eu tendo orientado, eu me eximi de qualquer coisa. Até porque, mesmo a gente tomando todas essas cautelas, o que a gente fala cautelas mínimas, mas vão ter coisas que a gente não tinha como prever. Por exemplo, eu tenho um processo específico, em outro estado, inclusive, teve um problema de uma transferência, de uma cisão de uma empresa, e que o patrimônio foi incorporado irregularmente. Ok? Só que o que aconteceu? Foi incorporado irregularmente por um ato de fraude do cartório de registro de imóveis. E quando a gente verifica falha do oficial registrador, eu fui prejudicado. Eu perdi um imóvel porque o oficial de registro de imóveis errou, certo? Eu não posso ser penalizado, eu vou perseguir este imóvel, ou seja, uma tem alguma falha na cadeia dominial. Então, eu vou pedir para que seja reconhecido esse erro, certo? E que o imóvel volte à minha propriedade, ok? Só que houveram várias transferências lícitas e com todas as cautelas que nós pedimos. E, considerando o princípio da continuidade registral, pode vir a perder o imóvel, ou seja,
As transações imobiliárias são extremamente complexas e requerem determinados cuidados, certo? Mesmo eu tomando todo esse cuidado, pode acontecer. Quantos casos acontecem? 1 em 1 milhão. Mas eu, enquanto intermediador, as cautelas de praxe, que a lei é o mínimo que eu tenho. Então, isso é o que eu tenho que comprovar que eu tomei. A lei fala naquilo, ou, por exemplo, com relação eu tenho que orientar com relação ao risco, etc. O comprador resolveu comprar mesmo assim? Ok, a minha obrigação eu fiz, eu orientei. É essa a ideia da lei, o espírito da lei, certo? Remuneração em face do arrependimento das partes. Em que momento que é devida à comissão imobiliária? No momento em que o resultado útil é alcançado, certo? Ou seja, se as partes vierem a desistir da transação depois, por um fato alheio, olha, eu comprei, mas é que agora o dinheiro que ia entrar não entrou, eu desisti, eu não gostei. A comissão imobiliária é devida normalmente, você exerceu o seu trabalho, houve a aproximação útil. Bom, remuneração versus exclusividade, que é algo que é bastante me é questionado sobre o contrato de exclusividade. Geralmente, você contrata por um período, certo? Dá o imóvel com exclusividade para que seja trabalhada a venda. Neste período, se o proprietário vier a fechar negócio diretamente ou outro corretor vier a fechar esse negócio, você tem direito à comissão imobiliária. Por quê? Porque um imóvel que você está trabalhando com exclusividade, presume-se e espera-se que você esteja se dedicando e investindo naquela transação para que ela se conclua o mais breve possível, certo? Bom, eu acho que aqui não, como São Bento é uma cidade melhor, a gente não tem muitos casos de incorporação imobiliária, etc. Tinha uma discussão muito grande jurisprudencial que veio a ser sanado por esse recurso repetitivo que eu coloquei aí, que era com relação aos honorários de corretagem nos lançamentos. Quem paga? Qual era a discussão? Que no lançamento, quem contrata a empresa imobiliária que vai fazer esse trabalho é o construtor, certo? Ou a incorporadora. Então, quem deveria pagar esse valor da comissão seria a incorporadora. No entanto, por questões tributárias, o que é feito, sempre foi feito na prática? 2 contratos distintos. Um contrato da intermediação imobiliária e um contrato do valor do contrato propriamente dito, de maneira que o comprador, o consumidor, pagava esses 2 contratos. Mas, obviamente, por exemplo, você fechava uma unidade por R$100 mil, R$10 mil era a comissão imobiliária, 90 mil a unidade. Na hora de finalizar, você somente fazia 2 contratos, certo? Aliás, é feito atualmente um contrato de 10 e um contrato de 90 com a incorporadora. Na prática, ele não pagou os mesmos 100 mil da proposta que ele fez? Sim, só que o que acontecia? Mesmo ciente disso, muitos consumidores entravam com um processo contra as construtoras e pediam a devolução desse valor, porque diziam que não era ele, consumidor, o responsável por este pagamento. Ok? E aí havia jurisprudência para todos os gostos. Alguns juízes entendiam pela devolução, outros não entendiam entendiam que não era devida devolução, por conta de que o valor da proposta era os exatos 100 mil que era pago. A gente só tinha uma questão tributária, na verdade, para dividir, questão de imposto, etc., e era dividido o pagamento. Então, hoje, a dúvida que nós tínhamos não existe mais por conta desse recurso repetitivo, no qual foi em sede de recurso especial, o STJ entendeu que é válido isso, que pode, desde que seja dado ciência para o comprador e saiba a natureza da transação. É isso. Bom, estou aberta a dúvida, se alguém tiver alguma especial. Silêncio, eu presumo que todo mundo entendeu tudo. Eu acho que eu fui clara, me fiz entender.
Bom, agradeço a presença de todos. São Bento é uma cidade que eu particularmente gosto bastante, estou sempre por aqui. Nos meus tempos, eu já pedalei, hoje não, né? Dá para ver. Eu pedalava muito e eu subia muito a serrinha aqui de São Bento de bicicleta, vinha para cá treinar. Então, eu gosto muito, me simpatizo muito com São Bento e ainda hoje visito bastante. Agradeço a todos a oportunidade de vir aqui conversar com vocês hoje.